Oi, meu nome é Maísa e hoje é dia de book haul. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de conteúdos literários, gosta de unboxings, resenhas, tags literárias? Te faço um convite, vem se inscrever no canal. Também te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais e hypar esse vídeo. Isso não tem nenhum custo para você e ajuda demais com o algoritmo do vídeo. Ou seja, o YouTube vai achar que talvez seja um vídeo interessante para indicar para outras pessoas. Dessa vez, sem nenhuma compra, eu vim trazer realmente os últimos livros que chegaram por aqui, de parcerias, de cortesias, e alguns desses livros são lançamentos recentes, e alguns livros mais antigos também. Bora falar desses livros que a lista tá bem recheada. Bom, então vou começar com recebidos da Livraria Leitura. O primeiro livro, Anatomia de uma Execução, publicado pela Darkside, vai sair news na Livraria Leitura, então se você já assina news, daqui a pouco está recebendo. E se você ainda não assina, fica aí a dica. Sempre tem dicas diversas, tem uma equipe de colunistas assim com vários gostos, várias indicações. Eu já fiz a leitura, eu venho em breve comentar com vocês. A Anatomia de uma Execução, ele faz parte de uma série que é Elas em Evidência, especialistas literárias na anatomia do suspense. Já deixo a dica aí porque eu gostei bastante dessa história. Também recebi Juntos em Ruína, da Universo dos Livros. Aqui nós temos uma fantasia que seria uma ótima dica para o mês do Halloween, porque ela tem uma pegada assim meio de terror. Dois ex-amigos vão acabar se aproximando, ele pertence a uma seita bem esquisita, ela tá em busca da mãe dela e vai pedir ajuda justamente a esse ex-amigo. Então nós temos uma capa aqui que parece que brilha no escuro, com tradução de Dante Luiz, e parece bem interessante. Gostei, viu? Tô com vontade de fazer a leitura bem rápido dessa história. Agora nós temos uma nova edição para uma duologia, uma das primeiras romantasias, quando esse nome nem mesmo existia. Então o Universo dos Livros está trazendo novas capas para Um Estranho Sonhador e A Musa dos Pesadelos. Gente, está tão bonito, tão bonito. Ela tem pintura trilateral, tem esses desenhos, tem frases no corte do livro. Essa capa que tá linda demais. Eu acho que ela tá infinitamente mais bonita do que a capa anterior. Se você não conhece essa duologia, primeiro que a Laini Taylor tem uma escrita que é bem lírica. Aqui nós temos um garoto que cresce com a sensação de procurar um lugar, que é uma cidade que as pessoas começam a esquecer da existência dela. Parece que se chama Lamento. Ele tem uma fixação por isso, até que ele vai integrar uma equipe que vai sair em busca dessa cidade mágica, mística, mítica. E então a gente tem a história de Um Estranho Sonhador. E o segundo livro é A Musa dos Pesadelos, também tem o corte colorido e com frases e com desenhos. Também tá muito mais bonita que a capa original. E aqui a gente tem a continuação, finalização dessa duologia. É uma graça essa história, muito bem construída. Eu gostei mais do primeiro livro, vou ser bem sincera. Eu achei que no segundo a gente teve um foco muito grande para o romance. Eu estava muito curiosa em relação a essa criação da autora, que assim, em termos de ambientação, de criação de mundo, é bem completa. Queria mais do mundo. Mas as pessoas amam, é um casal apaixonante mesmo. Então tá aí com essas novas capas. Espero reler em breve. E o último livro enviado pela Livraria Leitura foi A Sociedade de Preservação dos Kaiju, do John Scalzi, publicado pela editora Aleph. Adoro a escrita do Scalzi, gosto muito do humor dele. É uma história que tem uma boa presença da ficção científica, mas ela tem muito mais da história, né? Então aqui a gente tem o Jamie, que tá passando aí pelo pós-pandemia, ele tá com empregos temporários e ele vai ser convidado por um amigo para integrar a Sociedade de Preservação dos Kaiju. E ele vai descobrir que os kaiju são animais gigantescos que vivem em outra dimensão. E essa sociedade quer preservar esse multiverso porque vários outros grupos estão indo atrás dos kaiju e isso pode colocá-los à beira da extinção, talvez trazendo impactos aí até para a própria Terra.
Gosto muito do humor do Scalzi, adorei a trilogia que ele lançou. Eu li só os 2 primeiros livros da primeira trilogia de A Guerra do Velho, preciso ler A Última Colônia ainda. E esse daqui tem menos de 300 páginas. Eu tô a fim de ler, muita gente lendo, se divertindo. Então, agradeço à Livraria Leitura. Bom, da editora Arqueiro, recebi Cutelo e Corvo, de Brian Weaver. Aqui nós temos o primeiro livro de uma trilogia que traz um conteúdo adulto. A gente está vendo o corte colorido. Ele já tem, inclusive, o lançamento do segundo livro previsto, que é Couro e Roxinol. Em Cutelo e Corvo, nós vamos encontrar 2 personagens que são serial killers. Mas eles são meio Dexter, assim. Eles estão em busca de outros serial killers. Até que os 2 vão se aproximar e vão perceber que eles estão na mira aí de alguém e vão ter que se proteger e descobrir quem é que está atrás deles. Dizem que é muito divertido. É uma comédia romântica dark que traz amor, assassinato, caos e uma química incrível entre os personagens. Lembrando que é um conteúdo adulto. E já tem o segundo livro que parece que é um outro casal. Então, é uma leitura que vem aí no mês de novembro. Também recebi da Arqueiro O Que o Rio Sabe, da Isabel Ibanes, primeiro livro de uma duologia. A duologia se chama Segredos no Nilo. Aqui, olha que coisa mais linda que tá essa edição. Vendo um pouquinho da contracapa. Nós temos também do outro lado, provavelmente, o nosso interesse amoroso da protagonista. A Inês, ela vive em Buenos Aires. Ela sempre quis estar junto com os pais que estão sempre viajando pelo mundo em busca de relíquias, até que eles vão morrer. E aí, quando ela recebe essa herança, ela é contatada pelo tio, que é um arqueólogo. Ela vai atrás dele, recebe também um anel misterioso ali. O tio não quer que ela saia de Buenos Aires, mas lá ela vai conhecer o ajudante do tio, que vai ser o interesse amoroso dela. E nós temos uma pegada aí meio Agatha Christie, com muita magia, evidentemente. E cá entre nós, essa capa está linda demais. Outra leitura que vem aí em novembro. Bom, da editora Rocco, recebi Filhos de Aflição e Anarquia, que vai encerrar a trilogia O Legado de Orisha. A gente tem aqui os 2 primeiros livros. Gente, olha essas capas. Eu preciso também mencionar, se vocês não seguem, a Enevoada. Ela fez um cosplay dessa capa que ficou a coisa mais linda. Procurem a Enevoada lá no Instagram, se é que vocês não a conhecem, e vejam o que ela fez com essa capa. Bom, enfim, aqui é o terceiro livro, não dá para falar muito dele para não entregar a história. O fato é que a gente tem um mundo que já teve muita magia, mas o atual rei, ele detesta, ele odeia magia, ele tá atrás de todas essas pessoas, ele tenta extirpar a magia do seu reino. Ele tem 2 filhos, a Mari e o Inan, que tem aí uma perspectiva diferente em relação à questão da magia. E a outra protagonista é a Zélie, que é filha de uma mãe que tinha essa magia, que foi morta pelo rei. Ela tem um ódio, né? Ela tem um desejo de vingança muito grande. Ela vive com o pai, com o irmão. E é através da Mari que ela vai ter acesso a uma relíquia que vai possibilitá-la em atrás de restaurar a magia. E aí a gente vai ter o confronto entre a monarquia e as pessoas que querem ter a sua magia de volta. Esse é o menor livro dos 3. A gente tem aqui 350 páginas. A tradução é do PT Rissati. Então, enviado pela Rocco. O Ministério do Tempo, da Kaliane Bradley, também foi enviado pela Rocco. Aqui a gente tem uma história que mistura ficção científica, romance, mistério e suspense. Nós temos um projeto do governo que resolve trazer expatriados no tempo. Então, pessoas que, por motivos diversos, tiveram que ser retirados do seu tempo e trazidos para o momento atual. Então nós temos uma funcionária pública que está numa casa ali meio disfarçada em Londres, e ela vai receber um expatriado de uma expedição ao Ártico de 1845. E esse homem, então, que vem do passado, vai ter que conviver ali com a internet, máquina de lavar louça e etc. Então nós temos talvez um mistério em relação ao motivo dele de ter sido trazido do passado, um romance provavelmente entre os 2, e tem essa própria viagem no tempo da ficção científica. Então essa é uma história sobre viagem no tempo, de ficção científica, uma comédia de escritório, um thriller de espionagem e uma observação astuta sobre a natureza do poder.
mas acima de tudo, essa é uma história de amor. Eu achei curioso porque no post da Roku, eles fazem menção a um outro livro, que é justamente esse personagem que foi retirado lá dessa expedição ao Ártico. E, se não me engano, é de um outro autor. Então nós temos aí essa brincadeira. Eu fiquei até com vontade de ler esse livro antigo também. Qualquer coisa, eu sei que eu já salvei ele. Eu vou deixar ele junto com o Ministério do Tempo aqui na lista, na caixa de descrição, se você tiver curiosidade também. Quem sabe a gente faça a leitura dos dois livros. A Roku também enviou O Impulso, que é da mesma autora de Amêndoas. Aqui a gente vê uma capa que tem essa mesma identidade visual de Amêndoas. A tradução é da Núbia Tropeia. Esse livro é, em muitos aspectos, um espelho e uma extensão de Amêndoas. Se esse era a história de um menino que se sentia perdido no mundo, incapaz de estabelecer qualquer conexão com os outros, O Impulso narra o delicado processo de transformação de um homem que, assolado pelas intempéries da vida, é capaz de recuperar a esperança com a ajuda muitas vezes aparentemente diminuta daqueles que o cercam. Afinal, chegar ao fundo do poço é o primeiro passo para sair dele. Então, é um livro de cura, mas diferente desses outros livros que têm vindo, né, têm sido publicados aí extensivamente, porque ele vai focar nesse personagem. Então, aqui eu vi também lá na Roku o processo de criação dessa capa, foi bem bacana. Então tá aí O Impulso. Recebido da Roku, Música Lenta, da Rainbow Rowell, que é a mesma autora de Eleanor Park e diversos outros livros. Aqui nós temos um romance, um casal de amigos, uma amizade de infância, eles têm planos aí para o futuro, acaba que, bom, a vida acontece, cada um vai para um canto, e a protagonista tá com 33 anos, ela se casou, se divorciou, teve filhos, ela vai voltar para casa da mãe dela, e lá eu acho que ela vai ser convidada para o casamento de um amigo em comum, uma amiga em comum, e a preocupação dela é encontrar com ele e entender se aquela relação que começou de uma forma bem pura, né, de uma amizade ali na infância, se ela se transformou, se ela permanece. Então a gente vai ter essa história, Música Lenta. Eu achei a capa tão fofa. É uma leitura que vem em breve. E o último livro enviado pela Roku foi Garras, de Liz Vilas Boas. Aqui nós temos uma história de fantasia que parece super divertida. Então, nós temos aqui nessa história uma bruxa e um lobisomem. Ela é da alta sociedade, ele é ali meio que do submundo, né? Meio um lobisomem de sarjeta. Ela tá precisando de um marido e ela vai atrás justamente do Edgar. Então, ela se chama Diana, ou Diana, como você quiser, mas Diana e Edgar são o melhor tipo de casal literário, aquele que perdura mesmo após o término do livro, fincando com garras e dentes no coração de quem lê. A Liz Vilas Boas é do interior do Rio de Janeiro, onde o rio literalmente faz a curva. Escritora de fantasia e ficção científica, oceanógrafa, navega entre mares reais e imaginários. Então tá aqui a Liz. É uma leitura que eu deixei também para o mês de novembro e eu achei essa capa tão linda. Então fica a dica, Garras. Bom, agora alguns envios da editora Galera Record. O primeiro deles é A Maldição de Prata, da Alexandra Bracken. Aqui nós temos uma história, é o primeiro livro de uma duologia. E é uma história que vai trazer como pano de fundo a história do rei Arthur. Então a nossa protagonista é a Tamsin. Ela e o irmão dela são criados por um esvaziador, que é o termo que eles usam para pessoas que procuram relíquias mágicas. Então é um mundo que tem muitas bruxas, feiticeiras, e eles vão atrás das relíquias, evidentemente, daquelas bruxas e feiticeiras que já morreram. Até que um dia, ele, que é uma espécie de guardião, na verdade, da Tamsin, desaparece, e ela vai ter que crescer ali com o irmão, vão continuar nessa busca por relíquias, mas sempre buscando relíquias menos perigosas. Até que eles vão se deparar com uma caça ao anel do rei Arthur. Então uma bruxa muito poderosa vai lançar um desafio para ela e para um rival dentro desse grupo de esvaziadores. Quem trouxer o anel para ela vai conseguir aí uma recompensa muito boa. E ela tá atrás desse anel, acima de tudo, porque ela quer quebrar uma maldição. Até que eles vão parar, inclusive, na lendária Avalon. Gente, que delícia. Livro que eu já finalizei também. Adorei essa história. Tô ansiosa pelo segundo livro. Bom, vou falar melhor dele quando eu estiver falando das histórias que eu li no mês de outubro.
Então foi um recebido que chegou, já li e recomendo, viu? Também recebi o Menino Bruxa, é o primeiro de uma trilogia de HQs. Aqui a gente vai ter uma história de bruxos e bruxas. Eles têm magias diferentes, então os meninos, eles vão escolher o espírito de um animal que vai transformá-los em metamorfos. As meninas são bruxas. E esse menino especificamente, que é o Aster, ele não consegue se ligar a nenhum metamorfo. Ele é muito bom em bruxaria. Então a gente vai ver muito dessa discussão aí do papel de um menino no mundo que determina qual que é a magia específica para ele e para ela. Nesse livro você vai encontrar magia e segredos, perigos e redenção, descoberta e aceitação e quebra de padrões de gênero. Se não me engano, a terceira HQ acabou de ser lançada aí pela Galera Record. Quero começar a fazer leitura. Na verdade, eu coloquei para esse mês. Ainda não veio, mas dá tempo. E da Verus eu recebi Um Ladrão Entre as Árvores, da Sabaa Tahir, que é uma história que se passa no mesmo mundo de Uma Chama Entre as Cinzas. A gente vai reencontrar o Elias e Helene quando ainda bem jovens, se não me engano aqueles ainda eram 5, junto com o Tavi. São estudantes em treinamento da Academia Black Hill, e eu tô muito curiosa para ler. Outra que é HQ também, e que vai trazer de volta esses dois personagens muito queridos. Uma aventura provavelmente bem perigosa, né? Nada que envolve a Academia Blackleaf deixa de trazer bons traumas aí. Da Astral Cultural eu recebi Me Chamei à Meia-Noite, da Rachel Griffin. Aqui nós temos o primeiro livro, eu acho que é uma duologia também, com uma capa linda. Infelizmente o meu deu uma amassadinha, mas nada que impeça a minha experiência aqui na leitura. Aqui nós temos uma história de bruxas, então também coloquei para ler esse mês. Eu já tinha feito a leitura dos 3 primeiros capítulos, então aqui nós temos bruxos, que acabam se mudando para uma ilha porque eles percebem que a magia deles incomoda as pessoas que não têm nenhuma habilidade. E nessa ilha, o Coven, que a protagonista pertence, né, ao qual ela pertence, eles têm uma forma de lidar com a magia. O excesso dessa magia, inclusive, é jogada para o mar. Até que ela vai perder um ritual, e esse ritual, ele era extremamente importante. Ela vai atrás de alguém para ajudá-la e vai encontrar um bruxo de um outro coven que tem uma outra forma de encarar a magia, que é criticada, inclusive, pelo coven dela, mas ele vai ser o único que vai estar disposto, mas desde que ela aprenda a forma desse segundo coven de lidar com a magia. Tô curiosa. A nossa protagonista é a Tana, ela já começa a história com uma vida meio pré-determinada. Ela tem que casar com o filho do governador, que é uma forma de fazer uma aliança entre as bruxas da ilha e o continente, mas pelo visto o par dela vai ser bem outro. Uma capa que tá bem linda, e a gente tem muitas flores aqui que parecem ter importância na história. Da Dark Side recebi 2 livros, o Wicked, que é a leitura coletiva lá do Fantasticai. Aqui nós temos uma história inspirada em O Mágico de Oz, a novelização de um musical que faz ainda muito sucesso na Broadway. Eu já fiz a leitura de O Mágico de Oz e eu vou encontrando alguns easter eggs, né? Bom, acima de tudo a gente está falando da Elphaba e da Glinda, que são 2 bruxas que têm uma importância muito grande lá em O Mágico de Oz. Já tem menções ao próprio Mágico de Oz, e é um livro grande. Eu fiquei surpresa com o tamanho dele. Nós temos aqui quase 500 páginas. A tradução é da Jana Bianchi e as ilustrações do Douglas Smith. Só mostrar para vocês algumas das ilustrações. Então tá aí. E a edição um primor, né? Darkside sempre. Então tá esse recebido aí que eu achei belíssimo. Aqui a gente vê Oz, e que é uma leitura coletiva lá do Fantasticai. Outro livro recebido pela Darkside é Pedra, Papel, Tesoura, da Alice Fenney, que pertence ao mesmo selo Elas, do primeiro livro que eu mostrei para vocês, que é Anatomia de uma Execução. Inclusive, esse selo tá com outros lançamentos agora para o mês de novembro. Eu vou falar um pouquinho mais deles, né, quando estiver falando dos lançamentos. Mas já tem, para quem gostou de alguns dos livros, ou de todos os livros do selo Elas, tá vindo mais coisa aí. E Pedra, Papel, Tesoura é a leitura coletiva do meu clube de leitura presencial aqui em Belo Horizonte. Nós nos reunimos na Livraria Leitura do Pátio Savassi.
O encontro para a discussão desse livro é dia 2 de novembro, às 3 horas da tarde. Se você tiver interesse, é só fazer a leitura no seu tempo. Nós nos encontramos para conversar de modo geral sobre essa história. E assim, todo mundo empolgadíssimo, porque parece que tem um plot que é muito bom. Foi uma indicação da Lorena Simili, nós duas que fazemos a mediação desse clube de leitura. Se você tiver interessado, tá aí o convite. E agradeço então a Darkside pelo envio desses dois livros, né? Wicked e Pedra, Papel, Tesoura. Agora envios da Companhia das Letras. Primeiro deles, O Encantamento Delicado. Olha essa capa. Esse livro contém moda e magia, paixão avassaladora, conspirações políticas, bailes reais, roupa que deixa invisível. Então a protagonista, ela tem uma habilidade, ela confecciona roupas e ela mescla nessa roupa, nesse tecido, as melhores recordações das pessoas. Ela vai ser convidada para fazer o guarda-roupa do príncipe, que tá com o casamento marcado. Esse príncipe parece que é mal-humorado, meio taciturno, e ela com essa magia, com essa habilidade, mas é uma mulher do povo, né, das camadas mais baixas da sociedade. Tô bem curiosa, não sei se é o primeiro livro de alguma série, eu acho que é livro único. Tá aí, O Encantamento Delicado, acho sim que é livro único. Tradução de Flávia Souto Maior. Também recebi da Companhia das Letras O Herdeiro Inadequado, da Danielle Jensen, o terceiro livro da série, e que vai trazer agora um novo casal. Ele é a continuação de A Ponte Entre Reinos, A Rainha Traidora. Já fiz a leitura dos dois primeiros, adorei. Nós temos um mundo aqui com reinos que estão em eterna tensão econômica acima de tudo. O primeiro livro, a primeira duologia, vai focar em um casal que está ali em relação, que tem uma situação em relação à ponte, que é de um único reino que vai ligar a outros reinos, então ela tem uma importância econômica muito grande. Aqui nós temos um outro casal. Esse príncipe, ele é irmão da protagonista da primeira duologia. E ele vem do pior reino de todos, né? O pai dele é terrível, tanto é que ele criou várias filhas para que uma delas fosse a melhor assassina para se casar com o rei da primeira duologia. E agora nós temos esse herdeiro, futuro herdeiro, que também é criado aí de uma forma bem enérgica, né, bem cruel. E ele vai se encontrar com a herdeira de um outro reino que tem um ódio muito grande à família dele, já que a família dele provavelmente foi responsável pelo assassinato de todos os familiares dela. Os dois já apareceram no segundo livro, em A Rainha Traidora. A tradução é do Guilherme Miranda. Esse livro contém encontros escondidas, enemies to lovers, batalhas sangrentas, líderes implacáveis, cartas de amor roubadas. Tem gente que fala que isso é uma romantasia. Eu não vejo como romantasia, porque aqui o foco não é no casal. É nessas relações tensas, é na política, é nessas intrigas, nessa possível guerra, nessas movimentações. Tem o romance, mas ele não é aquela história que toma conta da história. Então, a meu ver, não é romantasia, mas tem muita gente que chama dessa forma. É difícil, né, essa linha entre fantasia com romance e romantasia. E o último livro é O Despertar da Lua Caída, da Sarah Parker, um lançamento da Arlequim, que é uma fantasia com romance. Então aqui de novo a gente tem essa mescla, né? Talvez esse daqui seja mais uma romantasia. Sim, porque a gente tem muito foco no casal. Mas o mundo construído pela autora é fabuloso. Nós temos vários tipos de dragões. É um mundo assim de elfos, né? Então são povos élficos os mais diversos. Nós temos 3 reinos, todos os reis considerados extremamente tirânicos, e a nossa personagem é a Rave, que é uma assassina profissional. Ela integra ali um grupo de resistência e vai atrás de homens que são bem ruins. Bom, até que ela vai ser presa e na prisão ela é encontrada por um homem que se lembra dela. E aí ele vai resgatá-la e aí a gente tem essa história sendo contada aí por trás. Então a gente vai entender um pouquinho quem que é de fato a Rave, vai compreender um pouquinho desse terceiro reino, que é visto como tem o rei tem uma ligação com um dragão, que é um dragão assim enorme, majestoso. Eles têm uma ligação muito grande e por aí vai. Não dá para falar muito mais da história, claro, é uma leitura coletiva do Fantasticai. Quando eu terminar, eu venho contar para vocês as impressões. Fato é que eu já estou fazendo a leitura e tá aí
uma edição belíssima, com corte, com pintura trilateral, com essas imagens, então, dos cortes. A tradução é de Carolina Cândido e Gabriela Araújo, então tá aí o envio da Arlequim, que inclusive já está com uma nova romantasia para ser lançada. Para aqueles que se sentem pequenos e silenciados, abram as asas e rujam. Eu adoro dragão, né? E aqui a gente tem dragões os mais diversos, assim, com características bem diversas. Uma mitologia sobre se tornar lua, é um mundo que tem muitas luas. Uma lua caiu e ela vem com um presságio aí de mudanças. Estou adorando a história. Muito obrigado, Arlequim. Obrigado a todos os parceiros, obrigado à Livraria Leitura, à Editora Arqueiro, à Editora Rocco, à Galera Record, ao Grupo Editorial Record, Darkside, Companhia das Letras, Arlequim. E são essas parcerias que ajudam aí a manter o canal, bem como o uso que você faz do meu link lá na Amazon. Então, vou deixar o link de compra para todos esses livros. Usando o meu link, você vai me ajudar. É a única forma que eu tenho de monetizar esse canal. Bom, espero que você tenha gostado. Bora conversar um pouquinho. Já leu algum desses livros? Pretende ler? Gostou dessas edições? Ficou curioso com algumas dessas histórias? Bora conversar um pouquinho. Te peço de novo também para hypar esse vídeo. Te agradeço imensamente se assistiu até aqui. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!